Realmente, todos os pacientes que eu atendi depois de uma cirurgia ortognática, eles ficam muito felizes com o resultado, porque o paciente, ele, além de resolver o problema, que alguns sofrem muito, né, como eu falei, de dor de cabeça, muitas dores na região da ATM, da articulação temporomandibular, os pacientes, eles melhoram mesmo dessas queixas. É uma solução mesmo na vida dos pacientes depois que passam pela ortognática. Só que realmente essa dificuldade para abrir a boca, para voltar a comer e falar, eu acabo percebendo que ela é muito frequente. Com a terapia manual, a gente consegue dar muito resultado, quase em todos os casos, principalmente da ortognática. E nessa questão do abrir e fechar a boca para voltar a comer e falar, com uma sessão, o paciente ele melhora acima de 70%. Pelo menos é esse relato que eu tenho dos meus pacientes. Alguns até relatam, acham que melhoraram 100%, saem de lá super animados. Eu consigo perceber uma melhora muito grande no emocional deles, porque também o rosto desincha demais. Essa parte também de hematomas, tanto para quem passou por uma cirurgia de estética facial, na ortognática, os pacientes vêm com muito menos hematomas do que na estética facial. Os hematomas é uma queixa muito mais presente na estética facial do que na ortognática. Na ortognática é um ponto, outro, uma regiãozinha ou outra que acaba ficando com algum hematoma, não é uma coisa que o paciente vem reclamando muito do hematoma, ele reclama muito do inchaço. No caso da ortognática, ele reclama muito do inchaço e da abertura da boca para voltar a comer e falar, e nitidamente eu percebo essa parte do emocional, que ele chega desanimado, ele já está um pouco cansado. Os pacientes acabam se alimentando de alimentos líquidos, né? Muito sorvete, sopinhas que foram batidas no liquidificador, e eu percebo que os pacientes chegam ansiosos, né? Querendo poder voltar a comer, podendo voltar a falar, como ele falava e como ele comia antes da cirurgia, né? Na cirurgia estética facial, o resultado é muito grande dentro do hematoma e do inchaço. A questão da sensibilidade, a gente consegue dar um resultado quando a falta de sensibilidade ela está sendo provocada pelo próprio inchaço. Quando o edema é muito grande, eles acabam comprimindo os nervos, os músculos, as estruturas que estão dentro da face, e aí isso acaba comprimindo as estruturas e o paciente, como ele passou pela cirurgia, então ele já teve um trauma quando a gente se fala de nervos, e aí dentro do edema a questão da sensibilidade piora muito. E aí quando a gente melhora o inchaço, o edema, essa sensibilidade ela volta, mas não estou falando da perda de sensibilidade que acontece pela lesão de um nervo, pela própria cirurgia, que pode acontecer, né? A volta da sensibilidade por uma lesão de um nervo, isso é mais demorado. Agora, a sensibilidade pelo excesso do edema, isso acaba voltando em uma sessão mesmo. O próprio paciente me relata, nossa, parece que agora eu estou conseguindo sentir o meu rosto, eu estou conseguindo sentir quando eu toco no rosto, porque eu estava tocando no meu rosto e não estava sentindo o toque do meu dedo no rosto. Já peguei casos de pacientes que tiveram complicações na cirurgia da extração do dente do siso e que ficaram bastante inchados e ficaram com muita dificuldade para abrir e fechar a boca para poder voltar a comer e falar. Então, nesses casos, a gente consegue ajudar muito também numa única sessão mesmo. Eu gostaria de saber se você que atua na área da saúde, que já atende ou já atendeu um paciente de pós-cirúrgico de face ou boca, se alguma vez você já se sentiu frustrado, se você já ficou chateado porque você não conseguiu dar aquele resultado que você queria para o seu paciente. Eu pergunto porque um dia eu já me senti assim, por várias vezes, na verdade. E foi exatamente por essa frustração e por não conseguir ajudar muito meu paciente, porque eu sou bem obstinada,
a querer ajudar o meu paciente da melhor forma que eu consigo. E aí eu acabei buscando por muitas coisas que pudessem ajudar o paciente. E queria saber também um pouco de você, tanto que trabalha com estética facial, qual o resultado que você consegue dar no seu paciente, né? E para os pacientes que passaram pela cirurgia de ortognática ou a extração de um dente do siso muito complicado, o que você já conseguiu dar de resultado para o seu paciente dentro desse pós-cirúrgico? Qual foi a sua vivência, né, no início de carreira e o que você consegue agora? Queria muito que você me mandasse uma mensagem no direct ou um comentário, um toque de abraço para você. E meu muito obrigada.